tem muito para nos falar. Nosso presbítero Anderson fazendo esta oração. Pai do Senhor, Pai, igreja, amém. Deus querido, Pai Santo, a Ti apresentamos, Senhor, meu Deus, a vida do Teu Filho, Senhor, que vai com responsabilidade, Pai, de ministrar a Tua palavra, aquilo que o Senhor já tem falado ao coração dele. Pai querido, Pai Santo, aleluia, Senhor, nós cremos na edificação da Tua palavra, Senhor. Então, meu Deus, ó Pai, aleluia, abençoa a vida do Teu Filho, que o Teu Espírito Santo venha, meu Deus, ó Pai, dirigindo Ele tudo. Cuida, Senhor, enquanto Ele está aqui, cuida da Tua casa, da família, Senhor, segundo a Tua bondade e graça, Pai, nós confiamos, cremos em Ti e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho, João, capítulo 4, apenas 2 versículos de um texto bastante conhecido da igreja. Apenas os versos 23 e 24, diz assim a palavra de Deus: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui, refletir brevemente com os irmãos acerca desse texto, sobre a temática, as características de um verdadeiro adorador. E as características de um verdadeiro adorador, ela tem uma sequência até lógica, e às vezes a gente esquece de atentar para essa sequência. A irmã Letícia estava ministrando aqui agora esse louvor sobre o Salmo 139, e é um louvor que faz a gente olhar para dentro de nós mesmos, fazer uma introspecção talvez mais profunda e entender que dentro desse salmo, o salmista, ele está querendo passar uma mensagem para nós, que Deus é aquele que conhece o real estado da sua alma. Deus é aquele que conhece até mesmo aonde nós mesmos não sabemos que nos conhecemos. Deus é aquele que vai até a divisão da alma e do espírito e faz a gente entender circunstâncias que nós mesmos achávamos que conhecíamos, mas não conhecíamos. Esse salmo ele é muito profundo, porque além de falar sobre a soberania de Deus através da sua onipresença, onipotência, onisciência, ele faz a gente olhar para dentro de nós mesmos. E as características de um verdadeiro adorador é essa. Primeiro é olhar para dentro de si e pedir a Deus que, se tiver algum caminho mau, que Ele nos guie pelo caminho eterno. Nós estamos dentro de uma congregação, e eu estava pensando ali, enquanto fechava meus olhos nesse louvor sobre a santidade de Deus que as levitas entoaram, que muitas vezes a gente não dá valor à casa do Senhor. Muitas vezes a gente diz, e alguns argumentam, mas tem o culto online, eu posso estar online, eu posso estar à distância. Irmãos, é uma ferramenta de acesso àqueles que não podem congregar, mas não há melhor ambiente de que estar na casa do Senhor. O verdadeiro adorador congrega. O verdadeiro adorador, ele gosta de estar na casa do Senhor. Ele gosta de sentir esse calor humano. Ele gosta de apertar a mão do pastor e dizer: pastor, muito obrigado. Que mensagem poderosa o Senhor ministrou aos nossos corações nessa manhã, nessa noite. O verdadeiro adorador está na casa do Senhor. Então, quando a gente fala que Ele é santo, irmãos, a gente era para estar rompendo em glória, porque nós estamos cantando teologia, cantando Bíblia,
exaltando a soberania de Deus, dizendo que majestoso, glorioso, poderoso e verdadeiro adorador entende quem Deus é e assim o adora. Aleluia! Porque verdadeiro adorador adora a Deus. Verdadeiro adorador não entra na casa do Senhor olhando para o lado para ver quem está com a roupa mais bonita. Verdadeiro adorador não se importa se vão falar do teu jeito de adorar. Ele se importa em entrar na casa e dizer: eu sei quem eu estou adorando, eu sei quem é digno do meu louvor e da minha adoração. Eu não quero saber quem está do meu lado apontando o dedo, eu só sei que eu vou levantar a minha mão e adorar. São características que talvez a gente esqueça quando entra na casa do Senhor. Eu sou um verdadeiro adorador, mas eu me importo com o que pensam ao meu respeito. Eu me importo com o que vão falar se eu levantar a minha mão. Se de repente eu fizer um gesto mais tempestuoso, mais, sabe, a gente fica preocupado. Porque um ambiente de adoração não deveria isso importar. Não deveria importar a verdade se eu estou com a gravata colorida ou toda branca, porque eu não vim aqui para olhar minhas vestes. O único que pode medir a veste de cada um aqui não é veste de vestimenta, é veste espiritual, é Jesus. Aquele que era, que é e sempre será. E talvez a gente perca isso de vista porque a gente quer tomar o lugar de Jesus. Ao invés de nós adorarmos, a gente abre a boca para difamar alguém, para falar de determinado, irmãos. Verdadeiro adorador não se importa com nada disso. Verdadeiro adorador se anima, mesmo que ele esteja triste, porque ele sabe que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. O verdadeiro adorador, ele vem para a casa do Senhor animado, porque ele sabe que ele vai receber de Deus. E a gente vê por aí, irmãos, quem é que vai pregar? Fulano, não vou. Quem é que vai cantar? Fulano, não vou. Porque essa pessoa já está distante da característica do verdadeiro adorador. Não importa quem cante, não importa quem toque, não importa quem pregue, o que importa é se o Deus da casa estiver nela. Aleluia. Eu estou aqui porque Deus está aqui. Eu estou aqui porque aqui é pregada a palavra genuína, verdadeira. Eu estou aqui porque o Espírito de Deus habita neste lugar. Se você é um verdadeiro adorador, está comigo nessa noite, levanta a sua mão e glorifica aquele que é digno, porque Ele está aqui. Então, irmãos, a gente pode concluir dentro dessa introdução, que as características de um verdadeiro adorador nascem do entendimento e conhecimento de quem eu adoro. Se eu sei quem Jesus é, eu sei e reconheço o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, eu tenho motivos de sobra para adorar. Agora, se eu não sei quem Jesus é, eu vou fazer qualquer coisa dentro da igreja, eu vou passear, vou beber água, vou sumir da igreja, aqui estou no culto, mas não estou. Porque eu não consigo. Uma coisa, o pastor Otávio, sentado ali no seminário ouvindo esse homem, que privilégio. E ele falou uma coisa numa aula de teologia sistemática, e aquilo feriu do meu coração de um bom sentido da palavra, nunca mais saiu do meu coração. Aquele homem provoca muita gente nas aulas, e ele falou assim: por quê? Quando acontece um acidente, e você vê uma poça de sangue, você não pisa nela? E a gente, em uma só voz, respondeu: por respeito. A gente não sabe o que aconteceu, tem uma pessoa acidentada, a cena não é bonita de ser vista. E ele falou: e por que com o sangue de Jesus é diferente? Se a gente não conhece a pessoa e respeita e não pisa, por que no sangue de Jesus a gente vive pisando? E eu falei: pastor, como? Ele falou: Rafael, quando você peca. Eu falei: Senhor, quantas vezes eu pisei no teu sangue? O que ele quis dizer com aquela aula? A gente, muitas vezes, pisa no sangue de Jesus, invalidando o sacrifício dele. Porque se a gente entra na igreja e não é para adorar, a gente está pisando no sangue de Jesus. É como se a gente estivesse falando para ele: não serviu de nada. Irmãos, isso me feriu, irmão, eu nunca mais esqueci. Falei: Senhor, me perdoa. Eu entrei dentro do carro, fui para casa: Senhor, me perdoa.
Eu fui trabalhar no dia seguinte, Senhor, me perdoa. Talvez eu pise amanhã de novo, Senhor, então me perdoa. Porque a gente não reconhece o sacrifício que Ele fez. E quantas vezes, irmãos, a gente tem a oportunidade de adorar e a gente prefere murmurar. Eu ouvi uma certa vez dentro da igreja, a pessoa falando assim, eu tenho um ranço de fulano. E eu falei, a Bíblia que eu leio fala outra coisa. E eu, enquanto estava de tarde pensando sobre as características do verdadeiro adorador, sempre veio uma frase, né? O Espírito Santo se comunica conosco. E veio aquela frase na minha mente enquanto pensava nesse relato. Verdadeiro adorador não sente ranço. Ele procura seguir a paz com todos. E a gente se perde nesse mundo, nesse emaranhado de laço, dentro da igreja. Quando a gente vê, a gente já está envolvido pelas situações e não consegue adorar, irmãos. E sabe qual é o pior, igreja? É a gente sair por essas portas, na segunda-feira dizer, o culto ontem foi arrastado. O culto não aconteceu nada. Eu não sei vocês, mas a minha autocrítica diz, é culpa sua, Rafael, que entrou com motivo e a motivação errada. Porque no dia que a igreja voltar a entrar no templo com as características de verdadeiro adorador, os milagres que a gente via acontecendo, vai voltar a acontecer. Os batismos que é escasso, vão voltar a ser batizados. O cego que abriu os olhos, vão voltar a abrir. E eu vou enfatizar uma coisa que eu já falei nesse altar. Não depende de ministério. Depende da igreja como um todo. Porque a gente vê se matando. Hoje eu estava falando com o Bruno pela manhã, sobre a vida do nosso pastor Timóteo. Irmãos, eu tenho 36 anos. Pastor Timóteo nos seus altos 80 e pouco. O irmão falou aqui, uma hora ele está aqui embaixo, quando aparece está em Petrópolis, daqui a pouco está viajando, vai para São Paulo, volta não sei aonde, confradege. E a gente não faz nada. Aí olha para o púlpito, é muito fácil. Está sem palavra. Ih, está cantando, está sem unção. Em nome de Jesus, que seja derramada uma unção de verdadeiro adorador dentro da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, para que a gente viva o sobrenatural de Deus e pare de achar que vai acontecer um avivamento com a postura que a gente tem. Ah, cadê o avivamento? Não vai vir. Porque na história da igreja, o avivamento começou com arrependimento. O arrependimento, mudança de postura e de conduta. Mudança de postura e de conduta, mudança de caráter. Mudança de caráter, eu fico sensível, o pastor Luiz Gonzaga falou, a voz de Deus. E a partir daí eu consigo ouvir o que Ele quer para mim. O verdadeiro adorador entende isso. Verdadeiro adorador não precisa de movimento. A gente não precisa fazer um medley atrás do outro para alguém sentir alguma coisa. Porque na hora que alguém abre a boca, o coração está tão aberto a receber, que você recebe no hino da harpa, numa criança cantando, nas levitas adorando. Não precisa forçar texto. Porque existe um povo inclinado a ouvir a voz de Deus. Aleluia! E eu creio que muito em breve nós vamos desfrutar dessa presença gloriosa através de um avivamento genuíno, sem forçar, sem nada. Só por uma mudança de atitude. Eu decido a partir de hoje ser um verdadeiro adorador. E a partir desse momento, Deus vai começar a fazer coisas extraordinárias no meio da igreja. Aleluia! Rafael, e o texto? O texto é bem conhecido. A mulher samaritana achou que era mais um culto normal. Ela achou que ia ali naquele poço buscar água e seria mais um dia normal. Sabe qual é o problema?
a expectativa faz parte das características de um verdadeiro adorador. Quando eu coloco expectativa, eu subo o nível da minha adoração. Eu vou dar um exemplo, irmão, não é porque estou à frente dos adolescentes, não, mas o congresso. Muita gente só viu o congresso, irmã Márcia. Ninguém viu antes. Ninguém viu a hora que a gente entrou em crise e falou, não vai dar. Ninguém viu a hora que a gente chorou, se reuniu e falou, vamos orar porque está difícil. Ninguém vê. E quando a gente se reunia, sempre alguém tinha uma palavra dizendo, vai dar certo. Confia, tenha fé, aumenta o nível da busca, aumenta o nível da expectativa. Irmãos, eu botei o nível da expectativa lá em cima. E falei, Maurílio, Camila, esposa, quem estava perto, Deus vai batizar no congresso. Porque a gente acha, vai ser mais um congresso, vai ser mais um ajuntamento, um culto normal. Essa mulher saiu para buscar água, vai ser mais um dia normal. Só que parece clichê, minha palavra de pregador, aonde Jesus está nunca é normal. Nesse dia, ela achou, vai ser normal. Só que quando ela chega lá, quem está lá? É a mesma coisa. Eu vou para o culto porque Jesus está lá. A expectativa tem que começar a subir. E quando a expectativa sobe, tem um jargão da minha vida que fala, a graça desce. Porque na hora que eu coloco expectativa nele, ele fala assim, você colocou no lugar certo, na pessoa certa. Eu não coloquei expectativa no pregador, que tem a voz grossa. Eu não botei expectativa na fulano que canta fazendo melisma. Não, eu coloquei a expectativa. Verdadeiro adorador vem para o culto para adorar a Ele, aleluia. E quando eu venho para adorar a dele, Ele se agrada, porque Ele fala, vocês adorarão a mim. Vocês não terão outros deuses. Vocês vão me adorar, e quando vocês me adorarem, eu vou manifestar a minha glória no meio de vocês. Verdadeiro adorador, ele vem com expectativa. Essa mulher, sem expectativa nenhuma, porque Deus também opera. Ele entende que você entra aqui triste, pensando no boleto que vai vencer amanhã, pensando na luta que está dentro de casa. Ele entende. Como eu falei aqui no início, ele conhece a real necessidade da tua vida. Ele sabe que você está aí no banco falando assim, Deus, opera um milagre, opera um milagre, opera um milagre, eu preciso, Senhor me cura, minha finança, ele sabe. Então existem esses momentos que ele também fala, eu vou operar, mas não é por causa de você, é por causa de mim. Eu vou tirar você dessa luta, eu vou tirar você dessa angústia. E na hora certa ele entra com a provisão. Na hora certa ele entra com a cura. Essa mulher estava desse sentido, a minha vida talvez ela fosse para o poço dizendo, eu tenho que vir esse horário, porque minha vida não é muito regulada, a minha credibilidade não é muito alta, se eu for vão ficar falando de mim, e ela vai com o seu cântaro até o poço. Só que nesse poço tem uma pessoa chamada Jesus. Meu Deus, Jesus está aqui. E quando ela chega lá, Jesus olha para ela e fala assim, mulher, você já conhece o texto? Me dá aí um pouco de água. Primeira característica de quem quer se tornar um verdadeiro adorador. Ela passa da falta de conhecimento para alguém que tem conhecimento. Não é tu, homem judeu, por que está me pedindo água? Todo mundo sabe da briguinha que tinha lá entre os judeus e samaritanos. Então é por isso que ela está falando, por que está me pedindo água se você é judeu? Aí Jesus responde para ela, se você soubesse. Ah não, eu vou repetir, Rafaela. Se você soubesse quem é que está te pedindo água. Olha como é que Jesus começa a confrontar, né? Então quem quer ser verdadeiro adorador, aceita o confronto de Deus. Porque ele fala assim, você ainda não tem entendimento, mas você vai entender já já. Porque eu estou te pedindo água, mas não é só para beber não, é só para puxar conversa, é só para começar um diálogo, é só para tirar a tua falta de conhecimento e saber quem eu sou.
Talvez alguns aqui não sabem quem Jesus é, e Ele está começando o diálogo com você nessa noite. Ele quer trazer para você consciência de quem Ele é, conhecimento de quem Ele é. Ele fala, se você soubesse quem é que está te pedindo de beber, você inverteria a pergunta. Porque eu estou pedindo, e agora? Agora que eu sei quem Ele é assim que o verdadeiro adorador entra. Eu sei quem Ele é, então eu vou na fonte. Eu sei o que Ele pode fazer, então eu peço para Ele me dar dessa água. Essa mulher vai, olha, mas tu não tem, olha a falta de conhecimento que faz. Talvez faça a gente perder oportunidades. Porque a falta de conhecimento, tem uma charge que faz isso, né? Está escrito água a 3 quilômetros, H2O a 500 metros. A pessoa vai para a água, porque ela só conhece água, não conhece a fórmula da água. E a falta de conhecimento talvez faz a gente trilhar caminhos que a gente nem precisava trilhar. Então Jesus fala para ela, não estou falando de balde, minha filha. Eu estou falando de água viva. Deixa eu te explicar a água viva, o que é? Você vai beber dela e nunca mais você vai ter sede. Aleluia. Aí ela fala para ele assim, olha, talvez, mudando agora, por versículo 15, se não me falha a memória, ela vê Jesus como alguém que poderia facilitar a vida dela. Como facilitar? Se Ele vai me dar uma água que eu nunca mais vou ter sede, eu não preciso mais vir no poço. Ele fala, calma aí, essa água vai jorrar para a vida eterna. Eu estou te oferecendo uma água que não tem no mundo material. Essa água que eu ofereço é para que a sua alma seja curada. Você tenha conhecimento de quem eu sou, e você a partir de agora, entre no plano da redenção salvífica de Jesus Cristo. Essa mulher agora, quando começa a revelar sobre a sua vida, no versículo 19 ela fala, eu vejo que tu és profeta. Agora já está começando a ter conhecimento de quem Jesus é. Ela passa de não ter conhecimento algum, para alguém que agora tem conhecimento. Ela começa a entender, agora bem basicamente, que Jesus é a água da vida. E ela fala para ele, eu vejo que tu és profeta. Por quê? Porque tem gente que só vira verdadeiro adorador assim. Se Deus pegar e revelar a sua vida. É por isso que tem muita gente batendo cabeça, querendo ir lá, eu falo brincando com os adolescentes, não precisa lá em Queimados, na irmã que revela CPF. Eu sei meu CPF de cor. Eu quero saber o que Deus quer para a minha vida. Eu quero saber se meus caminhos estão aplanados. Eu quero saber qual é o propósito dele. É isso que eu busco todo dia. Eu não preciso do meu CPF. Principalmente quem já ficou desempregado, já fez tanta entrevista, a gente acaba gravando os números. Né? CPF, RG, PIS, tanto número. Falei, eu quero saber o que Deus tem para a minha vida. Essa mulher agora vê ele como profeta. E no verso 29, agora ela entende. Eu estou falando com o próprio Messias. Essa mulher passa de conhecimento nenhum para agora conhecimento de que Jesus é o Messias. Só que o verdadeiro adorador, deixa eu falar das características, ele não pega essa água para si e realmente fica ali só, eu não tenho mais sede, eu tenho Jesus na minha vida, agora é tudo mil maravilhas, eu não preciso fazer mais nada. Não. Característica de um verdadeiro adorador que bebe dessa água é difundir a mensagem do Evangelho. E eu vou falar uma coisa aqui para a igreja, porque essa dúvida aparece muito lá nos adolescentes. Eu não sei pregar, como é que eu vou evangelizar? É a dúvida de adolescente, irmão. Como é que eu vou chegar num amigo? Como é que vai ser? Eu falo assim, a primeira coisa, uma tática que funciona comigo, Deus me apresenta aquela pessoa que o Senhor quer falar com ela, e usa a minha vida. Irmãos, é batata. Do nada, chega um atribulado. Aí tu fala assim, o que eu vou falar? Eu comecei assim, falando do meu testemunho. E não escondo nada. Tu passou tudo isso? Passei. Aconteceu isso? Aconteceu. Eu estou com vergonha, eu achei que eu estava com problema. Fala do seu testemunho. Fala do que Jesus fez na sua vida. O verdadeiro adorador, ele ouve a mensagem, ele bebe dessa água e fala assim, agora eu vou falar para todo mundo. O que essa mulher faz? Ei, vem todo mundo. Porque agora eu encontrei um homem lá no poço que tem falado tudo que eu tenho vivido até agora. Não seria porventura este o Cristo? Aí corre todo mundo, vamos ouvir Jesus. Aí Jesus começa a pregar.
E agora estão vendo aquela mulher diferente, o brilho no rosto, a alegria voltou, ela voltou a sorrir. E agora eles estão lá pregando, Jesus está pregando para eles, e lá no verso final, no 42, eles e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Irmãos, não precisou, me perdoe, eu vou falar, ninguém rodar, não precisou ninguém ficar igual umas loucuras que a gente vê por aí, só precisou de um testemunho, para toda aquela região confessar Jesus como seu Salvador. Talvez alguém só esteja esperando o seu testemunho. A gente quer falar bonito, quer falar da Bíblia, quer falar de exegese, quer falar disso e daquilo, não precisa. Só fala do que Jesus fez na sua vida. Talvez alguém aqui esteja visitando, não conhece o irmão Rafael. Aos 15 anos de idade, uma bala de fuzil achou o meu corpo. Passou a 2 centímetros da minha coluna. Quem ouviu a notícia disse: Rafael está morto. Outros ouviram: Rafael está tetraplégico. E outros: está entre a vida e a morte. E por último, eu lembro que uma amiga da família, ao chegar no hospital Salgado Filho, perguntando onde eu estava, a pessoa lá, um funcionário, disse: você veio reconhecer o corpo? As notícias foram as mais variadas. Só que quando chegou naquele hospital, em cima daquela maca sem nada, gelada, sem camisa, jogado como se não fosse nada, irmãos. Eu lembro que 2 agentes, um queria ceifar minha vida porque achou que eu fosse, e o outro disse: esse menino é direita, ele tem família. Um do lado querendo me matar, e o outro dizendo: ele tem família. E eu falei: Senhor, eu só tenho 15 anos, eu sei que o Senhor tem uma promessa sobre a minha vida. O meu pai colocou a mão na fronte da minha cabeça e falou: dos 3, você vai ser pastor, eu não vou morrer nesse lugar. E daqui a pouco meu pai aparece na porta, e quando já um agente olha e fala: ele é teu filho? Meu pai disse: é meu filho. E naquele momento eu vi o amor de Deus sobre a minha vida, porque, irmãos, só eu, minha família e poucos amigos sabemos o que o inimigo tentou naquela época. E agora eu estou aqui pregando e você está me ouvindo. Se não for Deus, eu não sei o que é, mas se você for verdadeiro adorador, levante a mão para o céu, glorifica o nome do Senhor pelos feitos e milagres que Ele operou na tua vida. Aleluia! E quantas pessoas aceitaram Jesus através desse testemunho, irmãos? Ou seja, eu precisei passar por ele, porque só tem testemunho quem tem experiência. Então, para mim, se tornou um pouco mais fácil. Poxa, eu estou isso, meu irmão, senta aqui, deixa eu te falar um pouco. Ah, mas eu estou em conflito, isso acontece aí, deixa eu sentar, eu tenho um negócio para te contar sobre isso aqui. Quando vê, irmão, eu estou falando de Jesus e a pessoa nem percebe. Mas tu vê que o Espírito Santo começa a tocar quando a pessoa começa a chorar e falar: eu estou mais aliviada, eu estou mais aliviado, eu estava pensando em chutar o balde, mas através dessa palavra, agora eu estou querendo ser uma pessoa diferente. Irmãos, verdadeiro adorador anuncia o Evangelho com o seu testemunho. Essa mulher agora está cheia de graça, está cheia de renovo. A sua vida passou de uma pessoa sem credibilidade, e foi através dela que Jesus alcançou os demais. Agora, com certeza, começaram a ver essa mulher que não tem nome, olhando para ela de uma maneira diferente. Com certeza, essa mulher começou a acertar a sua vida e falar: eu não quero mais. Agora eu já bebi dessa água da vida, eu não quero mais perder isso, está transbordando dentro de mim. O que é que eu entendo? Que o verdadeiro adorador preserva a graça, a misericórdia e a unção que foi derramada sobre a nossa vida. Essa mulher, irmãos, tem no texto tem um segredinho ali que ela pegou
Quando Jesus confronta ela, começa a curar suas emoções, começa a tratar da vida dela, diz o texto que ela larga o cântaro. O que a gente precisa largar para chegar mais perto de Deus? Larga. Eu gosto de uma fofoca. Saia da roda de fofoca. Eu gosto de falar mal disso. Deus tira, Deus trata, Deus cura. A gente canta ainda, Cristo cura, assim, Ele cura o mal da fofoca. Ele cura. É melhor ser curado do que ser. O que eu estava lendo esses dias, umas cartas de Paulo, ele fala, eu tenho consciência que tem facções no meio de vocês. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Deus também, irmão, se não for por bem, né? Melhor acabar com as facções, acabar com as panelas, porque verdadeiro adorador, ele não tem um grupo, ele faz parte do corpo. Verdadeiro adorador não se junta para ficar falando mal de ministério, ele ajuda em oração, intercessão. Verdadeiro adorador, irmão, se coloca à disposição do reino. Eu falei esses dias, o pregador aqui da consagração do congresso, um amigo, e eu falei, Lucas, está muito difícil, não está, meu filho? Por causa de uma postagem dele, ele falou, Rafael, está muito difícil. Eu estou seguindo o que Deus me falou, mas está doendo demais. Falei, eu sei. E está doendo porque está faltando apoio, Lucas. Está doendo porque na hora que o corpo se junta para fazer algo, um braço quer ficar de fora. Está doendo, Lucas, porque o corpo está danificado. E ele falou, Rafael, eu precisava ouvir isso. Por quê, irmãos? Porque na hora que a gente vê alguém à frente e fala, está com vida boa, está nos holofotes, irmão, ora por essa pessoa. Ora. Talvez esteja faltando mais reuniões de oração, para a gente voltar a ser verdadeiro adorador, voltar a ser mais crente, para não dizer que a gente é crente, mas talvez a gente se perdeu no meio da estrada. Ao invés de a gente voltar para dentro de Samaria e falar, olha o que Jesus fez, a gente pegou algum atalho, sabe? Porque está difícil, irmãos. Mas eu creio naquele que é dono da água. Eu creio que em momentos assim, Ele está parado lá no poço, só esperando a gente ir até Ele. É por isso que o texto também diz, era necessário passar por Samaria. Talvez seja necessário Jesus passar por aqui hoje. Aleluia. Talvez seja necessário Jesus passar na minha e na tua casa hoje. Porque eu estava lembrando, Adail, esses dias, conversando também com um pregador da palavra, lá no trabalho, ele falou, Rafael, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu falei, faça, se eu puder responder, eu não sei tudo de Bíblia não, mano. Falou assim, olha, eu estava lendo o texto lá que o povo lá estava carregando a arca de volta lá para Jerusalém, que Davi mandou tirar da casa de Abinadab. Você acha que Uzá, ele fez errado? Você acha que ele fez certo? Eu falei, o que você acha? O que a Bíblia diz? O que o texto diz? Aí ele, isso e aquilo. É muito fácil você falar que alguém errou quando você não estava lá. Falar que Uzá meteu a mão na arca por imprudência, irmão, eu estou me colocando acima de Uzá. Porque afinal de contas, ele sabia como deveria ser levada, carregada a arca. Ele era da linha sacerdotal, da tribo, né, de Levi. Ele sabia. Só que se ele sabia também, eu vou pensar aqui um pouco, deixa eu imaginar aqui, eu falando com ele. Se essa arca cai, será que só morreria Uzá ou todo mundo que estava ali? Aí ele, não parei para pensar nisso. Então, talvez não seja imprudência, seja amor. Então, cuidado com o primeiro diagnóstico. Cuidado com o que você ouve só de um lado, que pode você odiar alguém, irmão, sem motivo. Verdadeiro adorador, irmão, apura os fatos. E talvez a gente tenha realmente. E o que Deus está falando conosco nessa noite, irmãos, comigo também, que a gente precisa tomar uma posição. Que posição é essa? Deixa o cântaro. Deixa o que te atrapalha de servir a Deus com o coração aberto. Deixa aquilo que, sabe, te impede de ter um relacionamento mais profundo com Deus.
aquilo que tira a tua visão do reino, da eternidade. Tudo aquilo que impede de a gente ter uma comunhão tão, sabe, de a gente ficar invejando. Eu invejo Moisés, que tinha Deus ali face a face, que Deus se revelava para ele no monte. Aí sobe o monte, Deus não fala nada, desce frustrado. Por quê? Porque falta largar o cântaro e se apegar naquilo que realmente importa. E o que importa é que eu já bebi da água da vida. Eu não preciso mais do cântaro. Eu não preciso mais voltar aqui meio-dia. Agora eu posso vir a hora que eu quiser. Agora eu tenho liberdade para adorar. Aí ele fala, mas uma indagação dela que é interessante. Vocês dizem que é lá que deve adorar. E nossos pais dizem que é aqui. Aí Jesus fala para ela, deixa eu te desconstruir aqui uma coisa que vocês construíram. O que é? Não importa onde vocês adorem, contanto que vocês adorem a mim. Não é o espaço físico, é a motivação que te traz a adorar. Então não importa se é neste monte ou lá, o que importa é que o nome do Senhor seja adorado. E ela começa ali a entender, meu Deus, mas era aqui, era lá. Ops, está chegando a hora que nem aqui, nem lá, Deus está procurando verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque é isso que importa. É o que Jesus está falando para ela. Nada mais importa se você está aqui em espírito e em verdade. Ah, irmão, você ouviu falar disso? Não ouvi, não quero saber. Por quê? Porque eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Eu vim aqui para congregar, para estar em comunhão com meus irmãos. Eu sei o que eu vim fazer aqui. E não foi isso. Fala, poxa, essa irmã é tão grossa, esse irmão é tão grosso. Aí eu vi uma vez, lá em Maria da Graça, né? Deus pegou lá o pastor, falecido pastor Ailton, e num domingo, eu era escalado para pregar. Ele me cutucou e falou, você não vai pregar hoje. Fiquei bufando, né? Mas não estava entendendo, né? Eu falei, como assim? Ele falou, quem vai pregar sou eu. Aí eu olhei para a fronte dele, chateado, mas eu vi que estava brilhando, sabe? Falei, Deus falou com esse homem. Irmãos, ele pegou, era 7:10, e foi embora. Deu 8 horas, eu falei, Senhor, esse povo vai embora. Mas quem estava lá e entendeu o que Deus estava falando, veio todo mundo na frente. Aí eu fiquei olhando assim, Deus é estranho, né? A gente bota um negócio, acha que ele tem que ficar dentro de um vidrinho, ele vai agir do jeito que eu acho que ele tem que agir. Deus age do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. Só que quem estava lá, né, aquele jeito, aí botaram assim nos status da vida, Deus chamou para ser sal, não precisa ser sal grosso. Aí eu falei, identificado o joio. Tem um detector de joio, irmão, é fácil. Identificamos o joio. Aquele rebelde que ouve a palavra de Deus. Eu falo para minha esposa o seguinte, amor, observa, o quê? Se tiver a maioria, tem uma ideia sendo discutida, a maioria está assim, é sim, e tem 3, 4 falando, não, fala assim, eles estão errados. Isso aqui é estatística, é a probabilidade de eles estarem errados. Por quê? Porque a maioria, eu falo, ouviu, não é possível que tenha 30 certo e um é. A não ser, né, tem um negócio aí fora, não vem ao ter, porque não é bíblico, então. Mas falando de coisas certas, vamos falar aqui. Jesus é a água da vida, amém? Aí vai ter alguém que vai discordar. Se for só um, ele está errado, porque o texto está dizendo que ele é a água da vida. Então a pessoa está discordando porque ela quer discordar. Falei, essa pessoa vai estar errada, amor, observa. E a gente vê isso, irmão. Porque se você fala para a igreja, inspirado pelo Espírito Santo, e 2 pessoas se ofendem, elas estão erradas. Elas não querem se arrepender, elas não querem se converter, elas não querem servir a Jesus em espírito e em verdade, quer servir do jeito deles. E aquele culto foi diferente, sabe?
E eu emburrado, fiquei logo, né, que eu entrei no mistério, chorei, falei em línguas, aquela coisa toda, saímos de lá renovado, e o homem com a cara fechada, desceu, sabe, eu falei, o que está acontecendo com meu pai? Manso, tá igual Moisés esse homem, chegou em casa, precisava, Deus mandou falar, eu falei, porque eu falei, tá bom pai, a gente já entendeu. Depois todo mundo da congregação veio e falou assim, irmão, que palavra, foi Deus na terra, tal, não sei o quê. Eu falei assim, rapaz, e o homem veio bruto. Sabe por quê, irmãos? Tem hora que Deus vai falar dessa forma. Tem hora que Ele aparece numa brisa mansa e suave. Mas tem hora que vem um relâmpago por aí, irmão. Principalmente quando a gente estiver fora do caminho, né? Se Ele quiser falar manso, glória a Deus. O verdadeiro adorador aceita a repreensão. Senhor, o importante é que o Senhor fala comigo. Eu tenho um amigo que fala assim, na hora de orar pelo pregador, seja mel, seja fel, eu quero te ouvir. Eu falo, tu é maluco. É melhor ser o mel, mas... Porque a gente entende, irmãos, que a Bíblia ela é de Gênesis, do Gênesis ao Apocalipse. E se Ele tiver que repreender a sua igreja, a Bíblia diz que Ele ama a quem Ele repreende. Se Ele repreende é porque Ele ama. Por quê? Porque Ele quer o bem. Não é assim com nossos filhos? Eu quero o teu bem, eu vou te ensinar o caminho certo. Quando ele está de eu vou, não é por aí, é porque ama. Deixa eu concluir. Essa mulher agora se torna um testemunho vivo. E essas são as características de um verdadeiro adorador na Bíblia. Tem conhecimento de Deus. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, verso 3. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Característica do adorador: adora e serve somente a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 10. Somente a mim adorarás. O verdadeiro adorador está no texto: adora em espírito e em verdade. São características de um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador, ele canta sobre Deus e assim o exalta. Apocalipse 11:16. Está ali, Apocalipse, tu vê ali, exaltando, adorando a Deus. E vi os 24 anciãos, prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Por quê? Porque tem lugares, teve aqui, né, um encontro, não esqueci o nome, para regentes, ministros de louvor sobre aquilo ali, irmãos, porque precisa disso acontecer. Porque às vezes a gente está cantando algo que não tem nada de exaltação a Deus, não tem nada de adoração a Deus, e está achando, mas a música é tão bonitinha. Adora a Deus? Então não é louvor. Porque do original o louvor significa elogio. Elogiar quem? A Deus. A Jesus. Então se tem uma música que não tem nada elogiando, adorando, exaltando a Jesus, não é um louvor bíblico e não deve ser cantado, e ponto final. A gente tem dificuldade de entender isso, eu não sei qual é a dificuldade. A gente anda um pouquinho por aí, irmão, é cada coisa que a gente ouve, faz Jesus. Mas, amém. Né? Isso acontece, falta conhecimento de Deus. O verdadeiro adorador, ele tem os seus olhos apenas em Deus. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 16. É uma verdade. E por fim, uma adoração genuína. Lá no início eu falei que o verdadeiro adorador, ele aceita o confronto de Deus. Para quê, irmãos? Para a nossa adoração não ser fingida. Rafael, tem adoração fingida? Tem. Falo muito isso com os adolescentes. Cantou um louvor, a gente levanta a mão, repete as estrofes, mas tu não quer falar nada daquilo. Que é como o pastor também falou aqui, Luiz Gonzaga, a gente ouve para praticar. Se eu não pratico, eu sou mentiroso. Então tem uma adoração fingida. Que adoração é essa? Livro do profeta Isaías, capítulo 29, verso 13. Bota na tela, por favor, meu irmão. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração, se eu chego e abro a minha boca e o coração está longe, eu estou fingindo, eu estou mentindo. O meu coração tem que chegar aqui também. A minha boca tem que sair. Não fala que o coração, para guardar o coração, porque dele
procede às saídas da vida, o coração tem que estar aqui inteiro. Eu não posso estar pensando no dia de amanhã, eu não posso estar pensando isso e aquilo, eu estou pensando em adorar a Deus. Uma adoração genuína, ela não precisa, irmãos, vou reforçar aqui, não precisamos nos igualar ao mundo para entregar uma adoração diferenciada. Lá na igreja não sei o que, tem jogo de luzes, sai fumaça do púlpito, né? Não precisa de nada disso, a gente não precisa. A gente também, vou reforçar de novo, fazer medley atrás do outro para alguém sentir algo, mexer com a emoção, sabe? Aqui não, mas em alguns lugares a gente anda, irmão, o Maurício está ali, o Maurício sofre, coitado. É músico, meu Deus, a gente vem aqui, tem a hora da palavra, irmão, tem lugar que me dão para pregar 10:09, e ainda fala, você tem até 9:05, fala pregação de flash, né? E a gente tem que, aí eu falo assim, Jesus, se for para eu nunca mais pisar aqui, que eles nunca mais me chamem. E acontece, irmão, para a glória de Deus, porque aonde já se viu cantar 2 horas, 2h30, e ouvir a palavra em 15 minutos? Tem acontecido. O louvor é para agradar, elogiar, adorar, exaltar a Deus, não o ser humano. Apenas sejamos sinceros ao abrir a nossa boca. É só isso que Deus quer. Sinceridade. Na hora de abrir a nossa boca, que o que esteja saindo seja sincero. Na hora de a gente encontrar com Jesus neste lugar, que a gente encontre com a motivação certa. Que todos nós entendamos isso. É para mim, irmãos. Isso é para mim. Mas é para o corpo também. A gente precisa voltar a ser assim, urgentemente, porque já foi dito aqui que Jesus está voltando. Cantemos a Bíblia, cantemos sobre Deus e seus feitos. E eu digo aqui, um apelo, precisamos conhecer mais Jesus. Precisamos adorar em espírito e em verdade, não falsamente. Precisamos transpirar a essência de Cristo em nossa adoração. Porque o mundo precisa saber quem Jesus é através de nós. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus continue nos dando graça, força e saúde para adorarmos ao Rei dos Reis em espírito e em verdade. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos. Graças a Deus pela sua palavra, que nos convoca, que nos chama, que nos exorta a que nós sejamos verdadeiros adoradores, que todas essas características que nós possamos buscar, que todas essas virtudes de verdadeiros adoradores nós possamos ser praticantes dessas verdades, para que sejamos verdadeiramente adoradores ao Senhor, do Senhor, em espírito e em verdade, porque Ele procura aqueles que assim o adorem. Vamos, meus amados irmãos, agradecer a Deus por esta palavra que nos edifica, por este culto que Deus falou ao nosso coração. Glória a Deus. Terça-feira nós temos também um culto de doutrina, de ensinamento da palavra de Deus. Na quinta-feira, culto da família, na parte da noite, os 2 cultos, tanto na terça-feira quanto na quinta-feira, 7h30 da noite, também cultos de oração, tanto na segunda-feira pela manhã, segunda-feira à noite, oração dos jovens, na terça-feira, a parte da tarde, e também na quinta-feira, na tarde, temos cultos de oração a Deus. Portanto, todos estão convidados a participar destas ocasiões, dessas oportunidades, desses cultos, dessas reuniões, em o nome de Jesus, para que sejamos continuamente edificados pelo Senhor. Que o Senhor nos leve em paz, debaixo da sua proteção. Eu quero já pedir ao nosso presbítero Guilherme para que faça esta oração de gratidão a Deus pela sua palavra e para que Deus nos conduza de volta debaixo da sua proteção poderosa, em o nome de Jesus. Paz do Senhor para a igreja. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, poderoso, te louvamos, te glorificamos, Senhor,
pelo privilégio que tivemos nesta noite, aqui no santuário. Meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra, palavra de amor, de bondade, palavra de misericórdia, Senhor. Agora, nesta noite, quando podemos ser felizes, Senhor, através da palavra do Senhor para os nossos corações. Nos leve em paz para os nossos lares, nos guarda, sê conosco, Senhor. Nos dê uma noite de paz, um sono reparador. E prepara nossos corações para mais uma semana diante de Ti. É o que te pedimos nessa noite, oramos e assim te rogamos pelas Tuas misericórdias. Em nome de Jesus Cristo, que vive e que reina, não só hoje, mas que domina para todo sempre. Amém? E graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja do Senhor aqui reunida, desde agora e para todos sempre. Junto comigo você diz: amém. Saúde seu irmão, com a paz do Senhor. Dê um abraço nele, nela, e que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Louvamos a Deus pela sua vida. O nosso muito obrigado pela sua companhia conosco nesta transmissão. Aos domingos, às 9 horas da manhã e às 18 horas. E às terças-feiras, às 19 horas. Além das programações extras em outros dias. Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, canal de bênçãos para a sua vida.